Imagine uma estrada. Ela é longa, larga, cheia de desvios e por vezes de atalhos. Você passa anos andando por ela com pressa. Corre porque disseram que é preciso chegar rápido. Corre porque disseram que a vida é curta e o tempo não espera. Mas, em algum momento, geralmente depois dos 30 e poucos anos, você começa a perceber algo diferente. Não é que a estrada tenha mudado, é que os seus olhos estão mais atentos. O que antes parecia ser o destino final, agora se revela como ponto de partida. E é aí, justamente aí, que muita gente começa a sentir que está atrasada, que perdeu tempo, que deveria estar mais adiantada na vida. Mas será que a vida realmente começa tarde? Será que há uma idade para despertar? Ou será que a vida só começa de verdade quando você finalmente para de correr? Há um dito popular, desses que carregam mais sabedoria do que aparentam, que diz: a vida só começa aos 40. Alguns usam essa frase para justificar mudanças de rota. Outros a tomam como ironia, como quem diz: ah, agora que você vai viver. Mas a verdade é que essa expressão esconde um segredo profundo. Um segredo que, quando compreendido, alivia a pressa e devolve sentido. Porque não é que antes dos 40 não exista vida. Claro que há. Há juventude, sonhos, impulsos, construções. Mas muitas dessas fases são como a fundação de uma casa, importantes, porém invisíveis, essenciais, mas ainda não habitadas. Aos 40, algo começa a mudar. Você já não corre tanto para impressionar, já não se compara com tanta intensidade, já não acredita que ter tudo é garantia de paz. Você começa a buscar menos o aplauso e mais o silêncio, menos a validação e mais a coerência. É nesse ponto que a vida começa de verdade, quando você começa a existir por si e não mais para os outros. Mas por que isso só acontece geralmente depois dos 40? Há uma explicação que não vem da biologia, nem da astrologia, nem das estatísticas. Vem da observação profunda do que é amadurecer. Nos primeiros 20 anos da vida, estamos ocupados demais aprendendo a sobreviver. Aprendemos a falar, andar, conviver, obedecer, resistir, competir. Dos 20 aos 30, tentamos conquistar espaço. Conquistar um nome, uma profissão, uma família, um sonho. Mas é só depois dos 30 e poucos, e com mais força por volta dos 40, que começamos a nos perguntar: mas tudo isso era mesmo o que eu queria? E é essa pergunta que marca o verdadeiro início da vida consciente. A vida, até então, foi projeto dos outros. Pais, professores, amigos, mídia, sociedade. Eles deram o molde. E nós tentamos caber. Mas o corpo da alma cresce. E chega uma hora em que o molde aperta. Dói. Encolhe. Sufoca. É nesse momento que alguns surtam, outros adoecem, outros se calam, e alguns, com coragem, despertam. O despertar não é uma ruptura com tudo que veio antes. É uma reconciliação com aquilo que foi esquecido. O seu centro, a sua verdade, o seu chamado, é quando você percebe que não adianta ter tudo. Se você mesmo não está lá dentro, se aos 20 você queria ser aceito, aos 40 você deseja ser inteiro. Se aos 30 você buscava conquistar o mundo, aos 40 começa a perguntar se esse mundo é mesmo o seu. E se você chegou até aqui, talvez esteja nesse ponto da estrada em que a pressa já não serve mais, em que a dúvida não é mais um obstáculo, mas um portal. E, sobretudo, em que a pergunta finalmente muda. Antes era: o que eu preciso fazer para ser alguém? Agora é: o que eu preciso lembrar para ser quem eu já sou? Nessa nova etapa, os princípios universais passam a fazer mais sentido. Você começa a perceber que a vida tem ritmo, que nada é por acaso, que as repetições têm um motivo, que o corpo adoece quando a alma se cala, e que o sucesso sem verdade é só barulho bonito. É quando você troca o foco da performance pela presença, troca o ter razão pelo fazer sentido.
Troca o parecer feliz por sentir paz é quando a vida, enfim, começa. Porque agora ela começa de dentro. Nos próximos blocos, vamos aprofundar esse despertar. Vamos falar sobre as fases do amadurecimento, os ciclos da alma, o que você precisa perder para se encontrar, e como a sabedoria prática pode ser incorporada, dia após dia, até que o viver se torne menos peso e mais poesia. Existe uma verdade incômoda sobre amadurecer. Com o tempo você começa a perceber que grande parte do que fez, escolheu ou acreditou não era exatamente seu. Era o que deu para fazer com o que você tinha. Era o que parecia certo, o que todos faziam, o que o mundo esperava, e está tudo bem, porque a vida é isso também, um ensaio contínuo. Mas chega um ponto em que a máscara aperta, o papel não convence, e a vida cobra uma atuação mais autêntica. Esse ponto geralmente aparece por volta dos 40, mas não tem a ver com idade cronológica. Tem a ver com maturidade emocional. Tem a ver com um tipo de cansaço diferente. Não físico, mas existencial. A alma começa a pedir algo que o mundo exterior já não pode oferecer: sentido. Nos primeiros anos da vida adulta, sentido é confundido com conquista. A gente acha que vai se sentir pleno quando tiver estabilidade, reconhecimento, casa própria, diploma, segurança. E tudo isso é válido, mas é também incompleto, porque conquistas externas só fazem sentido quando há presença interna. E se você chega lá, seja no sucesso profissional, na estabilidade familiar, no corpo desejado, e ainda sente um vazio silencioso, então talvez seja a hora de olhar para dentro, e não para dentro como fuga, mas como fonte. A fonte que alimenta, que sustenta, que guia. É nesse ponto que muitos passam por crises. Alguns chamam de crise dos 40, mas talvez seja, na verdade, uma crise de consciência. Não no sentido moral, mas no sentido existencial. A consciência começa a se expandir, e o que antes fazia sentido, agora não faz mais. O que antes era suficiente, agora não preenche. O que antes era bonito agora parece artificial. E você se vê diante de uma pergunta que exige coragem para ser respondida. Quem eu me tornei? Tentando ser o que os outros queriam. Essa pergunta é desconfortável, porque ela desmonta estruturas, ela questiona relações, abala escolhas, exige reposicionamento, mas ela também abre espaço. Espaço para a verdade, para a liberdade, para o ser real. É a partir desse espaço que a vida de fato começa. Porque enquanto você vive como uma cópia, você existe, mas não vive. Você funciona, mas não floresce. É por isso que para muita gente a vida começa aos 40. Não porque antes era mentira, mas porque agora é escolha. E quando você começa a escolher com consciência, você se torna coautor da própria história. A narrativa deixa de ser empurrada de fora para dentro e passa a ser escrita de dentro para fora. É como se, depois de anos interpretando um papel, você finalmente dissesse: chega, quero ser eu, com verdade, com inteireza, com paz. Mas esse despertar não é romântico. Ele dói, porque viver com verdade exige renúncia. Você vai precisar soltar padrões que te protegiam, mas te limitavam, enfrentar o medo de decepcionar, ficar em silêncio quando antes se explicava demais, dizer não a quem você disse sim a vida toda, e isso assusta, mas em troca você ganha algo raro: liberdade vibracional, aquela que não grita, mas que te dá paz ao deitar a cabeça no travesseiro. Quem desperta aos 40, ou em qualquer idade, percebe que a vida não é uma corrida, é um processo, é um ciclo, é um convite para descer do palco e voltar para casa. Não uma casa de paredes imóveis, mas uma casa interior, onde mora a sua presença mais íntima e onde, finalmente, você se permite descansar. Na próxima parte, vamos falar sobre os sinais que indicam que você está pronto para esse despertar. Eles não aparecem com fogos de artifício, são sutis, profundos. E, uma vez percebidos, mudam tudo.
Existem sinais que anunciam o despertar, mas eles não chegam com alarde. Não são avisos em letreiros luminosos, nem promessas em livros de autoajuda. Eles surgem no cotidiano. Naquela pequena pausa que você faz, no meio da correria. Naquele incômodo discreto que aparece mesmo quando tudo está certo. São sutis, mas insistentes. Como uma brisa que, aos poucos, se transforma em vento. E que, se você não escuta, vira tempestade. Primeiro sinal. O vazio que não se explica. Você tem um bom trabalho, uma família que te ama, alguns projetos que dão certo, e ainda assim, sente um vazio que não sabe nomear. Você se pergunta: como posso estar cercado de tudo, e ainda assim me sentir tão distante de mim? Esse é o primeiro sinal, é quando a alma começa a chamar. Mas você ainda tenta silenciar com produtividade, distração, comida, redes sociais. Mas o chamado não cala, porque ele não é para te punir, é para te lembrar. Lembrar que você está vivo. E viver é muito mais do que cumprir papéis. Segundo sinal, a irritação com o superficial. Coisas que antes passavam despercebidas, agora te incomodam. Conversas rasas, ambientes forçados, relacionamentos de fachada. Você começa a perceber que o que antes era normal, agora te fere a pele. Não é arrogância, é sensibilidade. É como se os sentidos internos estivessem mais aguçados, como se sua alma tivesse começado a enxergar em alta definição. E tudo que é disfarce ficasse evidente. Esse é outro sinal. Você está despertando. E o que está despertando em você é um novo padrão de exigência, não com os outros, mas com a sua própria coerência. Terceiro sinal. Vontade de recomeçar, mesmo sem saber por onde. Você sente que quer mudar, mas não sabe o que, nem como. Há uma sensação de inquietação, um desejo de limpar a casa por dentro, de fazer as malas internas. Mas não há destino certo. Esse sinal confunde muita gente, porque é desconfortável querer sair de onde se está, sem saber para onde ir. Mas esse desconforto é fértil. Ele é o útero do novo. É nessa terra arada pela dúvida que a semente da verdade começa a se mover. É ali, na ausência de direção, que surge a bússola mais confiável. O sentir. Quarto sinal. Questionar tudo o que sempre pareceu certo. Você começa a rever suas certezas, suas crenças, sua maneira de amar, de ganhar dinheiro, de trabalhar. As frases que guiavam seus passos perdem o sentido. Você deixa de acreditar em tem que ser assim e começa a se perguntar: precisa mesmo? Para quem? A que custo? Esse é o sinal mais perigoso para os padrões, mas o mais libertador para a alma, porque quando as certezas desmoronam, a verdade encontra espaço para surgir. Quinto sinal. Saudade de si mesmo. Esse é um dos mais bonitos. Você sente falta de algo, mas não sabe do que. Até que um dia percebe. Sente falta de si, da leveza que tinha quando era criança, do riso solto, do olhar curioso, da fé nas coisas simples. E ao perceber isso, algo se abre. Você entende que amadurecer não é abandonar a essência. É voltar a ela, com consciência. É reencontrar o que sempre foi seu, mas estava soterrado por expectativas, exigências e personagens. Esses sinais não têm hora para chegar. Para alguns, vem aos 30. Para outros, aos 50. Alguns ignoram por uma vida inteira. Mas se eles estão aparecendo para você agora, honre esse momento. É raro despertar, e mais raro ainda é ter coragem de seguir o chamado. Na próxima parte, vamos falar sobre o que precisa ser deixado para trás para que esse despertar aconteça com inteireza. Porque não há como levar tudo com você para esse novo ciclo. E o T.O., que precisa ficar, também é parte do processo. A vida tem um ciclo curioso. Passamos os primeiros anos tentando acumular, e os anos seguintes tentando nos libertar do excesso. É um paradoxo. Mas é também uma lógica oculta da natureza. A mesma que faz as árvores perderem folhas para florescer
e os rios mudarem de curso para não secar. Despertar, como toda transição verdadeira, exige deixar coisas para trás. Não como punição, mas como clareza. O que te trouxe até aqui pode não te levar adiante. E parte do amadurecer é perceber isso e aceitar. O primeiro desapego, a necessidade de aprovação. Durante boa parte da vida, fazemos coisas para sermos aceitos. Vestimos o que esperam, falamos como convém. Nos moldamos ao ambiente, aos grupos, às expectativas. E tudo bem, porque em certa fase, isso nos protege. Mas chega um ponto em que esse molde começa a ferir. Você já não se encaixa, já não cabe, e, mesmo tentando manter as aparências, a alma começa a se retrair. É quando você percebe que a aprovação alheia tem um custo, o de perder a si mesmo. E aí surge a pergunta difícil: vale a pena? Se a resposta for não, então é hora de deixar esse vício, porque a aprovação é vício, discreto, silencioso, mas viciante. E a única cura é a autoconfirmação, a capacidade de dizer: mesmo que não entendam, eu sei. Mesmo que critiquem, eu permaneço. Mesmo que doa, eu sigo. O segundo desapego, a ilusão do controle. Até certa idade tentamos controlar tudo: as emoções, os resultados, as pessoas, o futuro. É exaustivo e inútil. A maturidade traz uma revelação libertadora. Nada está sob total controle. Você pode planejar, mas não pode garantir. Pode se cuidar, mas não pode evitar todas as dores. Pode amar, mas não pode impedir despedidas. E essa constatação, em vez de paralisar, liberta. Porque ao abandonar o controle, você abraça a presença. Você começa a viver o que é, e não o que deveria ser. E isso muda tudo. O terceiro desapego, o personagem que você criou para sobreviver. Desde cedo, aprendemos a vestir máscaras: a da criança boazinha, a do estudante exemplar, a do profissional que nunca erra, a do amigo que está sempre disponível. Esses papéis nos protegeram, nos deram lugar, nome, segurança. Mas chega uma hora em que a máscara pesa, a alma sua por baixo do disfarce. E o sorriso começa a doer. É aí que você entende. O personagem te trouxe até aqui, mas agora é hora de deixar o palco e voltar para casa. Não uma casa geográfica, mas uma casa vibracional, o lugar onde sua essência respira. O quarto desapego, o passado que você romantiza ou amaldiçoa. Há quem viva preso ao passado, alguns por saudade, outros por culpa, outros ainda por trauma. Mas em todos os casos o efeito é o mesmo: ausência de presença. Enquanto você está lá, não está aqui. E se você não está aqui, como pode começar algo novo? Libertar-se do passado não é esquecer, é redimensionar. Entender que tudo o que foi vivido, bom ou ruim, te moldou, mas não te define. O passado é ferramenta, não morada. E quanto mais você carrega, mais difícil fica caminhar. O quinto desapego, a pressa. Talvez esse seja o mais difícil. Passamos a vida com pressa, de crescer, de ter, de conquistar, de chegar. Mas chega um ponto em que você entende: a pressa não leva mais rápido. Ela apenas afasta do agora, e o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Despertar é também aceitar o tempo da alma, que é diferente do tempo do relógio. A alma não se apressa, ela floresce, e florescer exige tempo, e paciência, e presença. Desapegar não é perda, é ganho. Você não está deixando para trás o que te fazia feliz. Está abrindo espaço para o que te faz inteiro. E o inteiro não precisa ser perfeito. Precisa apenas ser verdadeiro. Na próxima parte, vamos falar sobre o que vem depois desse processo. O novo olhar para a vida. O que muda de fato quando você desperta. Como enxergar o mundo, o outro e a si mesmo com novos olhos. Depois do desapego, vem o olhar novo. Não é que o mundo tenha mudado. É que seus olhos já não olham do mesmo lugar.
Antes, você via o mundo com os olhos do medo, da cobrança, da urgência. Agora, começa a olhar com presença. E quando o olhar muda, tudo muda. É como enxergar pela primeira vez o que sempre esteve lá, mas você nunca teve tempo ou coragem de realmente ver. Você começa a enxergar o outro com mais compaixão. Antes, você esperava demais das pessoas. Queria que elas fossem como você imaginava. Se frustrava, se magoava, se retraía. Agora você entende. Cada um está em seu próprio ciclo. Cada um carrega dores que não mostra. Cada um desperta quando está pronto. E isso não significa se afastar. Significa se aproximar. Com menos expectativa e mais respeito. A compaixão nasce quando você para de exigir e começa a compreender. Nesse lugar, os vínculos mudam. Ficam mais leves, mais sinceros, mais reais. Você começa a enxergar o tempo, com mais paciência. Antes, tudo era pressa, urgência, ansiedade. Agora, você entende que o tempo é mestre. E que nem tudo que é bom é imediato. Você aprende a esperar. Mas não como quem aguarda algo cair do céu. Espera como quem cultiva, você planta, cuida, confia. Porque sabe que se a semente for verdadeira, ela floresce, no tempo certo. Você começa a enxergar os desafios, com mais sabedoria. Antes, qualquer obstáculo parecia injustiça. Agora, você começa a perceber que a dor também ensina. Você não romantiza o sofrimento, mas também não foge mais dele como antes. Você pergunta: o que isso quer me mostrar? O que posso aprender aqui? E essa pergunta transforma o que antes te derrubava em impulso para se levantar. Você começa a confiar no processo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem controlar tudo. Você começa a enxergar a si mesmo com mais ternura. Antes você era seu pior crítico. Se cobrava, se comparava, se diminuía. Agora começa a se olhar com mais gentileza. Você reconhece os tropeços, mas também as superações. Reconhece as falhas, mas também as tentativas. Reconhece o que ainda falta, mas também o que já é e aos poucos aprende a se abraçar. Não como quem se conforma, mas como quem se acolhe, e por isso mesmo cresce. O novo olhar não é encantamento, é lucidez. Você vê as coisas como são, mas não com frieza, com profundidade. Percebe as belezas pequenas, a grandeza do simples, a força do silêncio. A vida deixa de ser um palco e se torna um campo onde você planta, colhe, caminha, repousa. E tudo isso faz sentido, não porque é fácil, mas porque é real. Essa é a grande mudança que acontece depois do despertar. Você para de correr atrás de uma vida idealizada e começa a caminhar dentro da vida que está aqui, agora, pedindo por presença. Na próxima e última parte, vamos fechar esse roteiro com uma prática de integração, um exercício simples, profundo, feito para ser ouvido de olhos fechados e coração aberto. Porque o que começa com reflexão precisa terminar com incorporação. Agora vamos fazer uma prática guiada juntos? Então vamos lá. Prática guiada. O silêncio do reencontro. Se puder, feche os olhos agora. Ajeite o corpo, respire. Sinta os pés tocando o chão. Sinta o ar entrando e saindo, sem pressa. Imagine que você está caminhando por uma trilha. É uma trilha conhecida. Você já passou por ali antes muitas vezes. Mas hoje algo está diferente. Você não está com pressa. Não está fugindo. Está voltando. Voltando para um lugar que nunca deixou de existir, mas que você se esqueceu de visitar. Essa trilha te leva até uma porta. E atrás dessa porta está você. Você mesmo. Mas não o que você mostra para o mundo. O outro. O que mora atrás do personagem. O que respira atrás da máscara. Abra a porta. E olhe o que você vê. Observe. Sem julgamento. Talvez veja alguém cansado. Talvez alguém com medo. Talvez alguém esperançoso. Ou tudo isso ao mesmo tempo. Seja o que for. Abrace. Apenas diga para si mesmo: eu estou aqui. Cheguei. Agora posso começar de verdade.
Fique nesse silêncio por mais alguns instantes. Sinta o corpo. Sinta a respiração. Sinta a presença. E quando quiser, pode abrir os olhos. Você voltou, e tudo o que precisa agora é permanecer. A vida começa de fato quando você volta a si, quando você se olha com verdade. Quando percebe que não precisa mais caber, precisa apenas existir com inteireza. Aos 40, aos 30, aos 60, não importa. A maturidade não obedece calendário. Ela obedece o chamado da consciência. E se você ouviu esse chamado, se sentiu algo se mover por dentro enquanto ouvia este conteúdo, então a sua vida verdadeira, está começando agora. E como dizia Guimarães Rosa, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Se esse vídeo falou com você, se essa travessia ressoou com algo que você vive, inscreva-se no canal Mente Informada. Aqui, todas as semanas abrimos janelas para que você se veja melhor. Com mais profundidade, mais verdade, mais calma. E compartilhe nos comentários. O que você sentiu ao ouvir isso? Qual parte da sua vida você percebe que está renascendo? A estrada continua. Mas agora, com outros olhos, e com você inteiro dentro.